Que prazer estar aqui hoje, neste evento tão especial como a imersão tributária na prática, com a oportunidade e toda a honra de bater um papo com alguém por quem eu tenho uma admiração imensa. Júnior Mateus, que além de ser um ser humano incrível, uma pessoa que todos que têm a oportunidade de conhecer sabem o quão humano é, quão simples é, mas além de tudo isso, ele é um grande empresário, um grande empreendedor. Atualmente, vice-presidente do Conselho Administrativo do Grupo Mateus, uma das maiores redes varejistas do Brasil. Júnior, muito obrigada por você ter topado esse bate-papo comigo hoje. Vai ser um prazer escutar um pouco mais sobre você, sua trajetória no grupo e conhecer um pouco mais do Júnior Mateus. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade aqui de estar batendo papo com você e poder trocar um pouco de experiência aqui do que a gente viveu e vive no varejo, né? Ótimo, Júnior. Primeira pergunta. É, Me conta um pouco sobre o Júnior, sobre quem o Júnior é, de onde o Júnior vem, nos permita conhecer um pouco da sua pessoa e do ser humano que Júnior Mateus é. Mas a minha história, principalmente história profissional e até, na verdade, história pessoal, ela é um pouco, é bastante entrelaçada, na verdade, com a história do grupo, né? Do grupo Mateus, porque cresci em Balsas, que foi onde a empresa foi fundada, e eu comecei para a empresa muito cedo. O pedido do meu pai, né? Ele tem uma filosofia de trabalho muito específica. Eu e meus irmãos também sempre começamos a ir cedo para a empresa. E ali com 12 anos eu comecei a ir para a empresa depois da escola. Essa, essa primeira fase que eu classifico assim, para mim era muito mais, não era tão sério, parecia mais um tipo de brincadeira, entre aspas, aí, porque eu estava ali aprendendo em diversos setores e conhecendo as pessoas, e eu meio que me divertia fazendo aquilo, porque era criança, então não era um negócio, eu não via aquilo tanto como uma obrigação. Porém, quando eu tinha 15 anos, eu tive de sair de Balsas para estudar em São Luís, por causa da qualidade das escolas e tudo mais. E acabou que eu fiquei longe da empresa e quando a empresa chegou em São Luís, eu já não estava mais lá, eu estava estudando fora, eu estava em Fortaleza. E quando foi no final de 2005, faltava um ano para eu me formar, meu pai pediu para eu voltar para São Luís e começar agora na empresa, vamos dizer assim, de verdade, né? Tendo um trabalho específico para fazer. Então estava ali na época da construção da loja da Coama. Era a primeira loja que a gente estava construindo em São Luís mesmo do zero, as outras a gente tinha alugado, né, reformado. E aí, então eu voltei no início de 2006 e foi assim que eu comecei a minha carreira oficial dentro do grupo Mateus. E de 2006 para cá, eu acabei tentando não me alongar muito, mas assim, eu vivenciei várias experiências em departamentos separados, né, de departamentos diferentes. Tive uma experiência durante alguns anos, uma operação à parte, que era uma operação de distribuição focada no mercado de food service, que atende aí bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis. Depois eu saí dessa operação e pouco tempo depois de sair dessa operação, eu acabei assumindo o departamento de RH. E não foi algo planejado, nem era algo que eu esperava. Eu simplesmente teve um problema no RH, eu sempre brinco com isso, porque teve um problema no RH e eu fui lá resolver uma situação específica, não lembro o que era, mas acabei ficando, a pessoa que estava na frente do departamento acabou se pedindo para sair da empresa, se mudou de cidade, e aquilo caiu ali no meu colo e alguém tinha de resolver. Então fui ficando. Depois de um tempo,
Acabei assumindo a parte de tecnologia também, porque a gente começou um projeto embrionário ali de desenvolver alguns sistemas, não era nem sistema, alguns relatórios, algumas coisas mais simples para facilitar nosso dia a dia no RH, e isso cresceu, né? A gente, quando eu saí do dia a dia da empresa, a gente já tinha mais de, acho que 200, 250 colaboradores no setor de tecnologia de desenvolvimento, e a gente acabou sendo uma única rede de varejo nacional de supermercados que a gente tinha nosso próprio time de TI, que a gente construiu o nosso próprio sistema, né? A maioria ali, mais de 90% dos nossos sistemas. Então, tentando fazer um resumo assim. Perfeito, Júnior. Ainda na sua história, que desperta muita curiosidade, né? Interessante, você resumiu em poucos minutos algo que a gente está falando aqui de anos. Mas me conta uma coisa: você falou que morava em Fortaleza, seu pai pediu para você voltar. Nesse momento, você prontamente você atendeu ou existiu algum tipo de pai, preciso pensar ou não? Você tinha essa ideia de que alguém vai ter que assumir os negócios junto com meu pai. E eu pergunto isso porque quem eu tenho a oportunidade de ouvir falando do seu pai, dele como empresário, mas dele como pessoa também, e da sua simplicidade, eu acho que isso tem muito, quando alguém pensa em vocês, pensa nessa simplicidade que tem, que talvez seja um dos motivos de tamanho crescimento. Mas você voltou para trabalhar junto com o Matheus, e aí você se descobriu, ou passou ainda um tempo até que você dissesse, é isso aqui que eu quero fazer, eu tenho muito aqui para fazer, até tudo que você fez pela frente no sentido de inovar dentro do grupo, de levar tecnologia e de fazer tudo isso. Teve muito conflito essa transição ou não? Teve muita coisa que foi por acaso, assim, e algumas coisas que meio que foi por sorte, mas eu vou começar do início da pergunta, Fê. Quando meu pai pediu para voltar, conflito eu não tive em relação a voltar para a empresa, porque era algo que eu queria, que eu sabia que depois que eu terminasse a faculdade eu ia voltar para a empresa, eu ia ter essa experiência. O único conflito, na verdade, foi por causa da universidade, que eu estava prestes a me formar, ali faltava um ano, e transferências, eu atrasei e tudo mais, mas nada, nada que fosse impeditivo, né, para voltar. Agora, quando eu cheguei no grupo, e aí, como eu falei, eu passei por algumas experiências, alguns departamentos, eu confesso que a ideia original era estar muito ali na parte comercial, que era uma coisa que meu pai na época ainda fazia muito, de negociar direto com os fornecedores, né? De estar ali no dia a dia, no compras, como a gente chama. Mas esse não é muito meu perfil. Eu não me identifiquei muito com essa área, acabei entrando no programa de trainee para operação de loja, onde a ideia era eu passar por vários departamentos dentro da loja, frente de loja, açougue, peixaria e tudo mais, para ganhar experiência em cada um desses setores. Só que eu passei 3 meses, se eu não estou enganado, 3, 4 meses, e enquanto eu estava no módulo, no mês de estar na logística, no nosso centro de distribuição, também na época aconteceu de que um gestor pediu para sair, o subgerente dele assumiu, e como ele não tinha mais ninguém ali para dar suporte para ele, eu acabei ficando para dar suporte para o subgerente que assumiu a liderança do CD, e fui ficando ali na operação. Depois tive essa oportunidade também de ter a operação de distribuição separada, mas não era, se me perguntasse, não é, tu se identificava 100% com aquilo? Não, não, não era sacrifício fazer, eu tenho que deixar isso muito claro. É que é aquele negócio de quando o seu perfil encaixa muito naquilo. Eu me achei mesmo, coisa que me surpreendeu, porque eu não esperava, eu na época eu era muito tímido, assim, pra ter ideia, às vezes eu entrava numa reunião, eu era tão tímido que eu não conseguia falar bom dia para quem estava ali. E eu me achei no RH. Simplesmente eu acredito que, como tinha muita oportunidade, era uma área que não estava tendo tanto foco na época,
tinha muita coisa para fazer, né? Tinha, assim, vamos dizer, o mato estava alto, né? Tinha muita coisa para ser construída ali dentro, precisava ser feito rápido, e eu me identifiquei com aquilo. Principalmente, eu acho que o ponto central ali do RH na hora de formar pessoas, essa sempre eu descobri ser uma paixão minha, quando eu comecei a ver quais eram os treinamentos que a gente tinha, o que a gente não tinha, né? As oportunidades que a gente tinha de melhorar nossa operação, trabalhando com as pessoas ali, desenvolvendo a capacidade delas, ensinando as competências, desenvolvendo as competências que elas precisavam para desempenhar melhor o seu trabalho, para crescer, né, na carreira. Então, quando eu vivi isso, aí foi aquele momento que caiu a ficha de dizer, agora eu me achei, isso daqui é um negócio que aquece o coração aqui que eu gosto de fazer. Então, por isso que eu digo que foi meio sorte, porque eu não tinha plano, eu nunca tinha me imaginado no setor de RH, por exemplo. E aí eu tive essa sorte de ter esse problema lá, eu ter ido para resolver algo específico e acabei ficando, pra, assim, por tempo indeterminado, porque o negócio ali estava meio sem liderança na época. E que interessante isso, considerando o seu perfil de ser uma pessoa tímida, e se descobrir numa área que envolve completamente você ter a habilidade de lidar com o outro, né? Assim, com o outro. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta depois que envolve exatamente como você se descobriu e como você reinventou coisas novas e projetos novos dentro desse perfil que fez o seu coração vibrar e o seu olho vibrar. Eu tenho uma pergunta antes. Nós sabemos que o Grupo Mateus hoje é um dos maiores do país, uma das empresas de varejo, atacarejo que mais cresce. Júnior, a que você acha que se deve esse crescimento do Mateus? Ser uma empresa sólida, que em números não para de crescer. Aqui, quando eu estou em São Paulo, sempre que a gente vai conversar sobre varejo com alguém, sempre o nome do Mateus, a organização do Mateus, o Mateus como empresa. A que você acha que se deve esse crescimento? Assim, quais são os valores que você acha que o grupo tem, que mantém essa estrutura forte e potente que o Grupo Mateus tem hoje? De cara, assim, eu diria que o número um é cultura. Assim, a gente tem uma cultura muito específica, uma cultura muito forte. Então, que é baseada em alguns pilares, vamos dizer assim. A gente sempre fala, olha, a gente tem um pilar de logística, operação, pessoas e tecnologia. Isso sempre, a gente sempre girou em torno desses pilares. E o ponto número um, vamos colocar assim, que era principal, pessoas. Então, para ter uma ideia, até a abertura de capital, e aí depois do IPO, a gente acelerou muito e contratou muita gente de fora para alguns cargos estratégicos, porque a gente precisou se reestruturar, né, que era uma nova realidade, mas até aquele momento a gente contava nas mãos a quantidade de pessoas que foram contratadas externa para cargos estratégicos. Então, todo mundo a gente desenvolveu internamente. Então, você tem hoje, o CEO da empresa, o Jesuíno, ele cresceu assim, dentro da empresa, ele começou como office boy lá atrás, trabalhou no vendas, conhece tudo de ponta a ponta, porque ele vivenciou tudo de ponta a ponta. Assim. Você pega eu vou correr o risco de deixar alguém de fora, vou citar só mais 2 ou 3 nomes, mas você pega o Leandro, você pega o Aldo, você pega a Dalva, todas as pessoas ali quase que estão em liderança hoje na empresa, são pessoas que vieram de baixo. Você não vai conhecer ninguém que não teve a experiência de estar na operação ali no dia a dia, no, no cara crachá ali com o cliente, né? Então, isso é muito forte. Um outro ponto, a gente, assim, sempre foi muito focado. Meu pai brinca até hoje que a gente é uma empresa de logística que, por acaso, faz varejo. Ele é muito focado em logística, na eficiência logística, e isso ele é um diferencial nosso, né, na região onde a gente atua.
o foco dele também, a gente entra nos outros pontos, que é a operação, parte comercial. A gente sempre foi muito agressivo no sentido de não, não perder tempo. A gente quer fazer o melhor possível para ontem. Júnior, aproveitando ainda o gancho do que você está falando, o que você acha que não pode faltar hoje? Nós falamos muito em habilidades comportamentais, em soft skills, hard skills, e você, como empresário à frente de um grande grupo que participa de empresas, o que você acha que não pode faltar num perfil hoje de um profissional, de qualidades? E eu não falo nem tanto da qualidade técnica em si, mas o que você vê hoje que é principal e que para você, por exemplo, alguém que trabalha com você, isso não pode faltar. Eu acho que independente da área, comunicação, sabe? Você se comunicar bem, isso é uma coisa que eu tenho lutado bastante para desenvolver. Como eu falei, eu era muito tímido, eu tinha sempre algumas questões, isso é sempre um calcanhar de Aquiles meu que eu quero sempre estar trabalhando para desenvolver, e eu acredito que qualquer pessoa, de qualquer profissão, se você não souber se comunicar bem, cara, não importa quão bom você seja, não vai acontecer. Não importa, você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser empresário, você pode ser vendedor, você pode ser gente, a profissão que for. Você vai ter de se comunicar. Você vai ter de se relacionar com outras pessoas. Mas eu concordo com você também. Hoje é, existe nessa era que a gente vive de rede social, de internet, entra-se exatamente no ponto que você comentou. De repente você vê pessoas que nem são tão boas tecnicamente, que talvez nem tivesse alguma profundidade ou conhecimento para estar falando, mas estão ali se expondo, se vendendo, se comunicando, e muitas vezes, às vezes, quem é muito melhor do ponto de vista técnico, né, como você comentou, às vezes é mais travado e às vezes não tem essa habilidade. Então, concordo absolutamente com você. Júnior, hoje, como eu falei no início do nosso bate-papo aqui, você continua como vice-presidente do conselho do Matheus, do grupo, mas eu queria que você contasse um pouco, está isso, mas se está envolvido em outros projetos, que eu sei que está, porque você é o tipo de perfil, como já vimos aqui hoje, que não vai parar, mas essa é a próxima pergunta. E eu queria saber como tem sido hoje, como é estar nesse cargo, né, as responsabilidades envolvidas nesse cargo, como é a sua presença hoje dentro do cargo e outros projetos, como você tem conciliado tudo. E aí, se você quiser até contar para o pessoal, eu sei que você está no momento, não está morando no Brasil, por isso, infelizmente, ele não pôde estar com a gente aqui presencialmente, porque a princípio poderia ser que desse certo, mas Júnior não está no Brasil, no país, mas espero que não faltem oportunidades, talvez uma próxima imersão, quem sabe. Então, conta um pouquinho como tem sido hoje a sua vida, Júnior. Esse papel, ele, na verdade, eu tive que me acostumar um pouco, né? Um aprendizado, porque foi uma mudança estrutural depois da IPO, né? De papéis, de cargos que a empresa precisava ter, a gente reestruturou tudo. E eu levei um tempo ali para me adaptar, porque é uma questão muito mais estratégica, onde você vai olhar os números macros, você vai sentar ali na reunião de conselho, e no detalhe de número, mas um negócio, vamos chamar assim, mais global da empresa como um todo, olhando daqui para frente, quais são as oportunidades, o que está tendo de ameaça, como é que, por onde que vai se dar o crescimento da empresa, né? O que a gente tem de mais oportunidade. Não tem mais aquilo do dia a dia cara, não sei o que está acontecendo na loja X do estado tal, já não, não faz mais parte da minha rotina, que era o que acontecia antes, né? A gente acabava vivenciando muito forte a questão da operação. Então, foi uma mudança de patamar, tive de aprender um pouco para me adaptar nesse papel. E hoje, como você comentou, né? Eu estou passando uma temporada fora do país, e aí eu estou aproveitando aqui a oportunidade para, na verdade, me dar uma reciclada em mim mesmo aqui,
me preparando aqui, eu estou tentando, estou seguindo com a mudança um pouco de atuação do que eu vinha fazendo. Eu não sei entrar muito em detalhes, mas eu estou fazendo um programa de 2 universidades aqui americanas de formação aí que vai levar mais uns, acho que até março, março, abril. Porque eu estou meio que pivotando, né? Então, fazendo algumas coisas mais de mercado financeiro, na parte de tecnologia também. Se me perguntar, você tem clareza hoje de, cara, eu não sei qual vai ser meu próximo passo. Nossa, como é bom você dividir assim com muita transparência, no sentido que, olha, eu estava até um ponto aqui, mas agora eu já estou buscando, me reinventando, pensando em novas ideias. Ainda não sei se lá na frente ainda essa coisa de não ter essas respostas tão certas, né? De estar vivendo para ver o que, que vai acontecer, mas em movimento, né, em outro país, aprendendo em contato, falando com pessoas, vendo, né? Eu acho isso muito interessante. Júnior, e para a gente caminhando aqui para esse final, passou bem rápido. Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui muito tempo, assim, com certeza muitas histórias, com certeza você tem muita experiência para dividir. Eu não poderia deixar, até pelo próprio evento hoje, pela imersão tributária na prática, onde estamos debatendo diversas questões que impactam o negócio, que impactam a empresa, e eu tenho absoluta certeza que você vive isso no seu dia a dia, de estar acompanhando o que tem acontecido aqui no Brasil. Tivemos mudança recente de governo, tem muita coisa acontecendo que impacta o varejo, alterações em muitas medidas, e aqui quando eu falo mesmo da própria de natureza tributária, de medidas que impactam a arrecadação, eu queria saber como que você, se primeiro, se você acompanha isso, né, assim, se é uma parte que você tem um olhar, essa parte tributária, essa parte ainda do impacto mesmo dos negócios, e como você, o grupo, tem visto esse cenário, né? Se é um cenário positivo hoje para o varejo, se é um cenário de cuidado, né, no sentido que é preciso alerta para o que tem acontecido. Então, eu queria que você desse um pouco, né, essa sua visão. Essa não é minha área de expertise, questão tributária. Sempre precisei de muito auxílio do time na hora de entrar nos detalhes, mas eu tenho acompanhado as mudanças, eu lido bastante. Na verdade, qualquer mudança sempre gera uma preocupação. O nível das mudanças que estão acontecendo, então, gera bastante preocupação. Porque quando você entra num negócio de varejo, principalmente varejo alimentar, supermercado, se você for a fundo, você vai entender que ali dentro de uma empresa são várias empresas, são muitas pessoas em muitos departamentos diferentes, produtos diferentes, de categorias diferentes, cada um com uma realidade. Essas mudanças vão mexer com tudo. Isso, assim, dá um frio na barriga, porque a complexidade do varejo alimentar, ela é grande, em todos os sentidos. Pode pegar qualquer área. Quando você vai para essa área tributária, então, nem se fala. E a expertise de você, eu tinha comentado contigo que acompanho muitas postagens lá, né? Às vezes traz alguns exemplos disso, eu acho bem legal. Imagina você fazer uma mudança dessa em 30, não vou falar o número que tinha agora, vamos imaginar aí 40 mil produtos diferentes, com regras diferentes. E, aí tem as regras, tem as exceções, aí tem as exceções das exceções. Como é que vai ser isso, né? Então, eu confesso que essas mudanças, independente, eu não estou aqui dizendo quais são as boas ou ruins, mas só pela magnitude das mudanças, isso dá um frio na barriga. Eu confesso que, pelo menos no meu caso, não estou falando pela empresa, mas eu acho que qualquer pessoa de varejo que disser que encara isso de forma tranquila, não está não tá encarando da forma certa, não. É verdade, Júnior. O que eu falo para consolar é que não vai faltar trabalho para tributaristas, né? Pelo próximo milênio, eu acho que não vai faltar trabalho,
para nós, graças a Deus. Infelizmente, precisando organizar BOs de empresas, mas de fato isso vai acontecer. E só nos resta, enquanto profissionais, contribuir, né, para que os empresários tenham mais conhecimento sobre as mudanças, sobre as alterações, sobre o que vai impactar. Eu acredito que é por isso que a gente está aqui hoje, dividindo, aprendendo, debatendo, trocando, porque é isso que as empresas precisam, é desse perfil de profissional, que vai ser aquele que conhece, que vai ser aquele que vai atuar de forma preventiva e não só para apagar incêndios, mas que se for preciso apagar incêndios, a gente também vai apagar. E é por isso. Júnior, vou deixar aqui no final, eu queria agradecer muito o seu tempo. Foi um prazer poder te apresentar para esse público. Eu tenho o prazer de conhecer o Júnior há muito tempo, do Maranhão, de São Luís, temos muitos amigos em comuns. Para quem conhece Júnior de perto e toda a família, sabe o quanto eles são pessoas boas, pessoas dignas, pessoas simples, né? Eu tenho certeza que às vezes tem gente que olha e pode pensar, simples nada, né? Você pensa, tá na frente de um grupo bilionário, eu posso garantir para vocês, isso é uma... Júnior e sua família são uma unanimidade quando o quesito viver com o pé no chão, né? Serem pessoas zero deslumbradas, ser humanos incríveis que tratam bem o outro, sabe aquele tipo de pessoa que vai tratar igual o porteiro, como igual qualquer CEO de empresa. Então, é uma satisfação imensa trazer o Júnior aqui para vocês. Esse Júnior, esse cara humano, esse cara 10. Então, queria te agradecer imensamente essa honra que você me deu hoje e nos deu hoje de estar aqui participando da imersão tributária na prática. Obrigado pelas palavras, assim, eu agradeço de poder participar e espero que na próxima eu possa estar presencialmente, realmente eu acho que é muito mais legal poder ver as pessoas aí, trocar figurinha, vou fazer o possível para na próxima eu poder estar aí presencialmente. Obrigado.